Olá, boa tarde. TN1 está começando agora, sejam bem-vindos. Foi enterrado hoje cedo o adolescente morto durante uma abordagem policial em Pedro Canário, no norte do estado. A justiça manteve presos os 5 policiais envolvidos nesse caso. A prisão em flagrante virou prisão preventiva. Para o juiz, não há dúvida de que houve um crime militar. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Suzy Faria, que está acompanhando esse caso. Suzy, o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Ramalho, está aí com você, vai falar sobre esse assunto também, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Sim, o Coronel Ramalho, secretário de Segurança do Espírito Santo, está aqui conosco e daqui a pouco vai conversar com a gente sobre essa situação de Pedro Canário, a atuação desses 5 policiais militares, 3 soldados, 2 cabos, envolvidos aí na morte desse adolescente lá em Pedro Canário. E ontem, como você falou, assim que os militares passaram pela audiência de custódia, o juiz acabou decretando a prisão preventiva deles. Eles anteriormente estavam na prisão em flagrante e foi convertida para preventiva. Os policiais foram recolhidos ao quartel de Maruípe. Mas eu preparei uma matéria um pouco mais explicativa aí sobre esse assunto que nós vamos acompanhar agora. E logo em seguida vamos conversar com o secretário de Segurança. Os soldados Samuel Barbosa da Silva Souza, Wanderson Gonçalves Coutinho, Thalisson Santos Teixeira e os cabos Leonardo Jordão da Silva e Tafne da Silva Fernandes passaram cedo pelo Departamento Médico Legal, onde fizeram os exames de corpo de delito. Em seguida, os militares foram para a audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os militares estão envolvidos numa ocorrência onde um adolescente de 17 anos foi assassinado durante uma abordagem. O fato aconteceu na cidade de Pedro Canário, distante cerca de 220 quilômetros de Vitória. Foi na manhã de quarta-feira. A câmera de vigilância local registrou quando um jovem identificado como Carlos Eduardo Rebouças Barros estava com as mãos algemadas e foi friamente executado pelo militar, sem apresentar qualquer resistência. Em seguida, os militares puxam o adolescente para dentro de uma casa. Alegam em ocorrência que acionaram o SAMU, mas que decidiram por levar Carlos Eduardo para o hospital, mas no trajeto ele morreu. No registro da ocorrência, a versão dos policiais não retrata o que a câmera de vigilância registrou. São 2 versões para o mesmo fato. Em uma das versões, os policiais contam que atiraram contra o adolescente, porque durante a fuga ele teria disparado contra eles. Foram 4 tiros contra os policiais e um deles revidou, disparando 6 vezes sem saber se acertou. E a arma usada por Carlos Eduardo teria sido encontrada no quintal. Na outra versão, os policiais argumentam que o adolescente já estava rendido, mas teria feito menção de atirar neles ao colocar a mão na cintura, onde estaria a arma. A reação do policial, então, foi atirar, e agora por 2 vezes. Nesse relato, a arma foi encontrada na cintura de Carlos Eduardo. Tão logo o vídeo viralizou nas redes sociais, as versões vieram abaixo e os policiais foram detidos. Mas ao serem questionados do fato, se calaram. Eles se reservaram o direito de ficarem calados na presença dos seus advogados. É um direito constitucional que lhes assiste, mas o conjunto probatório, dentre eles o vídeo, a ocorrência, as testemunhas, foram suficientes para que o oficial que está lá no cartório, da 13º Batalhão, ele se convencesse da prática delituosa e assim autuou os 5 no crime de homicídio. A mãe de Carlos Eduardo conta que os policiais envolvidos na morte do filho já foram várias vezes na casa dela. E em uma dessas vezes, ameaçaram o filho de morte. Porque meu filho estava algemado, eles deviam levar meu filho preso e eles não levaram. E eu não estou suportando essa dor. Essa dor é muito forte. As polícias veio aqui por várias vezes, sem mandato, entrou na minha casa, quebrou, arrombou a casa da minha mãe, arrombou aqui na minha casa. Ao todo, participaram desta ocorrência 3 soldados e 2 cabos. O mais antigo, e que teria sido o autor do disparo, teria 10 anos na corporação. O comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus, falou sobre a conduta da corporação
a partir de agora. O que foi visto ali é uma coisa completamente atécnica, que nunca foi ensinado nos bancos, né, da academia da Polícia Militar, e a Polícia Militar não coaduna com aquele tipo de conduta. Pois é, como vocês ouviram aí, e até você, Bruna, falou logo no início, né? Carlos Eduardo Rebouça Barros foi enterrado hoje pela manhã. Vamos conversar agora com o secretário de Segurança, o Coronel Ramalho, para saber dele como estão sendo tomadas, secretário, as providências nesse caso. Já conversamos com o comandante, ele já adiantou muitas coisas, mas queremos saber aí do secretário que faz esse gerenciamento, né, de todo o Estado, sabendo, inclusive, que ontem tiveram mais 2 casos desse tipo de confronto entre polícia, bem mais próximo aí, né? E queremos saber do senhor como vai ser esse andamento daqui para diante, quais as providências que a própria CESP pode tomar para evitar que casos assim continuem acontecendo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade. Você que acompanha a área policial há bastante tempo, sabe como que cresceram os confrontos dentro do Estado do Espírito Santo. Ainda assim, nós somos o Estado reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como sendo o 4º Estado em letalidade nas atuações policiais. Nós primamos pela legalidade, nós primamos pela aplicação da lei, mas a nossa atividade é muito complexa. O que a gente pode dizer e solicitar é que nós não confundamos o fato de Pedro Canário com a realidade operacional que nós enfrentamos em diversos locais do Estado do Espírito Santo, onde nós entramos e somos confrontados. Os confrontos não acabarão, as mortes em confrontos não acabarão. Os nossos policiais, quando são confrontados, a legislação permite a reação. Agora, isso não se mistura com as lamentáveis cenas que foram veiculadas por conta do episódio de Pedro Canário. Esse, sim, nós somos contra. Nada, absolutamente nada, justifica aquele episódio. Agora, há como a CESP criar algum tipo de programa, como já até me perguntaram na rua hoje, ou algum tipo de treinamento, reciclagem, para evitar que o policial chegue a esse ápice de uma conduta que não tem nada a ver, como o senhor está falando aí, com a conduta dos policiais aqui do Estado? Nós temos o treinamento, nós temos aqui a aplicação do método Geraldi, que recomenda, inclusive, uma verbalização durante o treinamento, que vocês podem, inclusive, acompanhar e fazer. Nós temos a grade curricular, que é muito extensa, do curso de formação de soldados, de oficiais, que segue a normativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agora, ali foi uma conduta individual. Ali foi uma postura pessoal do policial, e ele vai responder por isso em cima do ato que ele cometeu. Secretário, o jornalista Dalisson Dutra, ontem, do programa Primeiro Impacto, comentou que em São Paulo a utilização de câmeras nos coletes reduziram em 75% esse tipo de confronto com morte entre policiais em São Paulo. Seria o caso de se adotar algo parecido, semelhante a esse caso de São Paulo aqui? Não por conta desse episódio de Pedro Canário, nós já estávamos em estudos, já estávamos em avaliação dessa possibilidade da implantação da Câmara. O Comando Geral, essa semana, publicou uma portaria justamente para normatizar isso internamente dos procedimentos. Em paralelo, nós estamos buscando com a Secretaria de Governo, quem cuida da tecnologia dentro do nosso governo, a melhor tecnologia, que converse com o nosso cerco inteligente, que converse com o leitor facial que será implantado. Então, nós estamos buscando a melhor tecnologia para colocar nessas câmeras para poder acoplar ao fardamento dos nossos policiais. Agora, secretário, ontem nós vimos mais um episódio, né? Esse episódio aconteceu lá em Linhares, em Jaguaré, quando a Polícia Civil, fazendo uma abordagem lá nesse município, acabou entrando em conflito com mais uma pessoa, né? Mais um homem que seria identificado como John Mike da Silva Mariano, que estaria com uma pistola, tentou revidar a abordagem da polícia, atirou. O senhor viu que ele cai aí numa plantação de pimenta, né? E um dos policiais acaba também sendo ferido. A informação que me chegou é que esse policial, ele tentou segurar o John Mike, só que naquela briga entre os dois, a arma dos dois teriam falhado, a pistola de um, a pistola do outro, só que o bandido teria dado uma coronhada tão forte no policial que ele chegou a ter traumatismo craniano, acabou também sendo morto por ele ali nessa confusão toda. É mais um episódio lamentável sobre isso. O senhor tem a atualização desse fato que aconteceu ontem em Linhares? Sabe de como está o policial?
É mais um episódio que retrata como é difícil a nossa atividade, né? Uma atividade policial que visa uma abordagem de um indivíduo que é suspeito ou era suspeito do cometimento de um duplo homicídio em Jaguaré. Nós já tínhamos, inclusive, solicitação de medida cautelar junto à Justiça para fazer a prisão desse indivíduo, e diante da abordagem vem a reação dele, uma reação muito agressiva contra o nosso policial, que de fato, lamentavelmente, está na UTI. Rogamos a Deus para que ele se recupere, o nosso apoio a toda a família, e esse indivíduo veio a óbito justamente por não obedecer a determinação de ser abordado, a determinação de ser algemado, de ser conduzido à delegacia para responder diante da determinação do delegado, da condução daquele indivíduo até a delegacia. Então, assim, a nossa atividade, ela realmente tem peculiaridades muito específicas. E o que nós não podemos, nesse momento, Suzy, é misturar a atuação de Pedro Canário com quaisquer outros fatos, inclusive esses de Jaguaré, que retratam o quão é difícil a nossa atividade, como nós recebemos cobrança, como os criminosos estão se confrontando também com os nossos policiais. Nada justifica o que ocorreu em Pedro Canário, mas nós não podemos pegar esse caso como exemplo e generalizar a nossa atuação, que é muito difícil. E aqui vai o meu abraço a todos os nossos policiais, militares, civis, não abaixar a cabeça, porque o que aconteceu em Pedro Canário não reflete a realidade do que nós oferecemos à sociedade capixaba. Ok, muito obrigada, secretário, pela essa fala. Então, Bruna, nós estamos atualizando aí o que aconteceu lá em Jaguaré, e o secretário também falando sobre essa situação de Pedro Canário, que, segundo ele, foi uma situação pontual, individual, e não representa aí a corporação, a atitude da corporação da Polícia Militar aqui no Estado. Bruna? Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao Coronel Ramalho, secretário de Segurança Pública do Estado. Bom trabalho para vocês. Valeu, minha amiga. Até daqui a pouco. Olha, gente, 4 travestis assaltaram um homem na Mata da Praia, em Vitória. Elas levaram o celular e o cordão da vítima. Um prejuízo avaliado em quase R$30 mil. O caso aconteceu nesta rua da Mata da Praia. Segundo o relato do motorista, de 32 anos, ele estava dentro do carro que estava estacionado quando 4 travestis entraram e roubaram o celular dele, avaliado em R$6 mil, e um cordão de ouro, avaliado em R$26 mil. Ainda segundo a ocorrência, a todo momento ele era ameaçado com uma faca. Aos policiais, o motorista contou que após o crime, as 4 saíram caminhando tranquilamente com destino ao Pier de Iemanjá, aqui pela orla de Camburi. Um cerco policial foi montado, inclusive buscas na areia foram realizadas. E foi aí que as 4 foram localizadas aqui na região, inclusive com o celular da vítima. Após a prisão, as suspeitas foram levadas à delegacia de Vitória e autuadas por roubo. Mas hoje pela manhã, ao passarem pelo departamento médico-legal, a história contada por elas foi bem diferente. Todas elas contaram que, na verdade, estavam fazendo um programa e, como o homem decidiu não pagar no final, elas pegaram os pertences como garantia. Suspeitas serão encaminhadas ao presídio. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a polícia capixaba está usando tecnologia para recriar rostos de pessoas desaparecidas e ajudar nas buscas. Mães que não têm notícias há anos aí dos filhos, claro, se emocionaram ao ver como eles estariam hoje. Um reencontro depois de 23 anos. Dona Nilda se emociona. O rosto da filha é tão nítido, parece tão real, que não tem como não se surpreender. Suelen de Ávila Pereira está desaparecida há mais de 23 anos. Uma menina alegre, religiosa, cheia de vida, que tinha 15 anos de idade apenas quando foi a um encontro da igreja e não voltou mais. O dia 5 de dezembro de 1999 ainda não terminou para Dona Nilda. Ela nunca tinha saído sozinha, assim, nesse dia que eu deixei sozinha até a pracinha, que é logo ali na frente. Aí quando foi 10 horas, tem uma menina que, muito amiga dela, ligou para a mãe dela e falou: mãe, pergunta a minha madrinha por que a Sueli não veio. Aí eu falei: não, ela foi sim. Ela falou assim: não, ela não veio. Aí eu falei assim: mas como? Aí fiquei doida, né? Aí fui ligando para todo mundo, aí já começamos
a gente procurar e foi assim, uma coisa de... não tem nem explicação. Atualmente, Suelen teria 38 anos e o rosto dela talvez seria assim. Uma imagem carregada de sentimentos, angústia, expectativa, saudade. Quando abriu a imagem assim, parece que eu estava vendo ela ali, então foi assim muito emocionante. Eu até comecei a passar um pouquinho de mal, mas eu me segurei para não dar muito alarme. Muita saudade, que dói demais, né? A dor que não tem fim. É só quem é mãe que sabe, né? Quem passa por isso para saber. Ter uma ideia de como seria o rosto da filha só foi possível pelo contato feito entre um investigador da Delegacia de Desaparecidos em Vitória e um designer de São Paulo, que aceitou realizar o trabalho sem cobrar nada. A técnica usada para reproduzir essa imagem é chamada de progressão, que envolve o uso de inteligência artificial. Para fazer a progressão, é assim que eu chamo, de uma pessoa desaparecida, por exemplo, quando é criança, eu peço sempre foto do pai e da mãe, para ter uma noção se hoje ela tiver com 15, 18, 20 anos, uma característica familiar, porque muda muito nesse tempo. Já quando a pessoa desaparecida tem entre 15, 20, 30, 40 anos, a progressão fica um pouco mais fácil de ser feita por causa do meu estudo de rostos. Então eu tenho uma noção de como uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos estaria nos dias de hoje. Vendo o trabalho dele e eu vendo a nossa dificuldade de anos passados e como a demanda da família perguntava, né? Poxa vida, se indagava, né? Poxa vida, como é que será que está meu filho hoje, minha filha? Como está meu marido hoje, meu irmão? Então isso foi nascendo, a ideia foi nascendo dessas próprias indagações dos familiares. E Adriel, o investigador, sabe muito bem o que é ter um familiar desaparecido. Muita gente fala, poxa, você não sabe como é que é, você não sente, né? Você trabalha com isso, mas você não entende como é que é. Mas nesse caso eu posso dizer, eu sei como é que é. Né? Há uns anos atrás eu tive o meu irmão, né? Que ele saiu para pescar e desapareceu. Mas depois de 7 dias a gente encontrou ele no mar, né? Falecido, evidente. Mas a gente teve um final. Dona Jane é mãe do Márcio de Jesus Lopes, que desapareceu quando tinha apenas 10 anos de idade. Tem mais de uma década que ele não é visto. Ele saiu de casa, né, devido ao problema dele, que tem problema de deficiência mental. Aí ele saiu de casa e não voltou mais. Desde então eu tenho que viver com isso, né, todos os dias, nessa agonia, sem saber o que aconteceu, sem saber onde ele está, entendeu? E é muito difícil. Dona Jane e Dona Nilda são apenas 2 das 100 pessoas aqui no Espírito Santo que estão em busca, na verdade uma busca que dura muitos anos, incansável, né, por um parente que está desaparecido. Tá certo que uma foto, uma reprodução, como a gente está mostrando na reportagem, né, de como a pessoa seria, não é um reencontro ideal, o reencontro que elas gostariam de ter. Mas pelo menos, né, Dona Nilda, já dá um alívio no coração, é um acalento no peito, né? Sim, com certeza. E também a gente fazendo isso ajuda as outras pessoas também, né? A reencontrar seus entes queridos também, né? Esperança. Esse é o sentimento que a foto devolveu para as 2 mães. Tudo graças à sensibilidade de um artista e à empatia de um investigador. Nasce uma esperança, poxa, será que alguém pode se identificar com meu filho, com meu parente, né? E o resultado é sempre bem aceito. As pessoas se emocionam quando pegam a imagem e conseguem ver que ali realmente está o familiar desaparecido há tanto tempo. Bacana, a tecnologia ajudando essas famílias que tanto sofrem nessa angústia. Agora a gente vai ouvir o que diz o delegado, né, sobre o que fazer nos casos de amigos e parentes que desapareceram. Veja aí. Se o familiar chega em casa todo dia às 6 da manhã, né,
chega lá em casa, ou senão do trabalho liga, não chegou às 6, deu às 7, 8, 9, 10 horas, não apareceu, está tendo uma quebra de rotina. Vá buscar os amigos dessa pessoa, vá procurar os locais que ele costuma frequentar, não localizou, vem para a delegacia imediatamente. Traz uma foto, a foto mais recente que tiver dessa pessoa e o maior número de informações possíveis. As vestes, roupa, com quem costuma andar, locais que costuma frequentar. Não existe prazo para registro de ocorrência. O mais rápido possível vem à delegacia, porque as provas vão se apagando. Então é mais difícil quanto se demora via delegacia. O importante de vir de imediato é para as provas não se apagarem. Imagens, porque muitas câmeras de monitoramento não guardam as imagens por muito tempo. Então não é necessariamente para se descobrir um crime. Se houver um crime, pode ser que se descubra, né? Mas o mais importante é em relação às provas, às possibilidades, os vestígios por onde ele passou. É isso aí. Quem tiver informações sobre pessoas desaparecidas pode entrar em contato com a delegacia através do telefone 3137-9065 ou também o Disque Denúncia 181. Tem ainda o Instagram, @Procura Espírito Santo. Um homem foi assassinado com pelo menos 14 tiros quando jogava dominó em um bar de Vila Velha. Suzy Faria está de volta aqui com a gente para trazer esse assunto. Ô Suzy, os atiradores fugiram comemorando o ataque depois do crime, minha amiga. É com você. É mesmo, Bruna. De acordo com as informações que nós coletamos lá no bairro, logo em seguida de ter matado a vítima, eles teriam corrido para o carro que o esperavam, né, para dar fuga, e nesse trajeto atiraram para o alto. Não para espantar ninguém, afinal era bem cedo, por volta de 10 horas da noite, mas com o intuito de comemorar a morte de Alexandro Ribeiro. Ele que foi assassinado, como você falou aí, com diversos disparos ontem no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. E os detalhes, você já sabe, eu trago agora na reportagem. O caso aconteceu neste bar em Jardim do Vale, Vila Velha. Foi por volta das 10 horas da noite. A vítima, identificada como Alexandro Ribeiro Correia, de 40 anos, jogava dominó nesse bar. Estava a poucos metros de casa. Alexandro estava acompanhado também de um amigo, que foi rendido pelos assassinos assim que se afastou da vítima. De acordo com as informações da polícia, o colega que estava com Alexandro saiu daqui para ir urinar ali na esquina. E logo que ele chegou, acabou sendo rendido pelos assassinos. Eles vieram até aqui e atiraram diversas vezes contra a vítima, que foi pega de surpresa. De acordo com a perícia, teriam sido 14 perfurações no corpo de Alexandro. Em seguida, testemunhas ainda contaram para os policiais que os assassinos saíram na mesma direção, atirando para o alto, como se estivessem comemorando a morte do rival. Alexandro trabalhava como instalador de som e tinha algumas passagens pela justiça. No local do crime, as pessoas se aglomeravam para acompanhar o trabalho da polícia. Tentamos falar com a família, mas não quiseram dar entrevista. O homicídio agora será investigado pela delegacia de Vila Velha para descobrir qual teria sido a motivação e quem foram os executores desse crime. Pois é, outra informação que a gente teve e ainda estamos tentando confirmar é que essa vítima, Alexandro Ribeiro Correia, teria envolvimento com o tráfico de drogas na região e teria sido executado por rivais. Mas nós ainda tentamos confirmar essas informações, Bruna, junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O que vimos dentro ali do site do Tribunal de Justiça é que entre as passagens, né, as ocorrências que ele tem registrado ali, algumas se referem ao tráfico de drogas. Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações quanto à violência, né? 14 tiros. Valeu. Olha, gente, sanfonou e desafinou o trânsito. O Transcol articulado teria tentado desviar do engarrafamento e nesse trecho da avenida principal de Serra Sede, sentido a UPA, acabou fechando a rua, entalou ali, gente, no meio da rua, olha essa imagem. E o trânsito ficou desse jeito aí que a gente está vendo, todo parado.
Essa foto foi enviada por um amigo do TN que estava nesse sufoco hoje de manhã. Os agentes de trânsito foram para o local para tentar organizar, ali o trânsito. A princípio, o coletivo, gente, teve uma falha mecânica e a empresa vai providenciar a remoção. Que susto, hein? No retorno do TN1, pausa rápida, a gente vai ver que um caixão foi encontrado no meio da rua, um susto danado para os moradores. E hoje é dia de combate à obesidade, tem alerta super importante de médicos. Fim de semana movimentado no esporte, hein? Tem Cruzeiro amanhã e Botafogo domingo aqui no estado. Os detalhes já já, não sai daí não. TN1 de volta. Gente, por essa, os moradores de Ataíde, em Vila Velha, não esperavam, tá? Olha só o que ficou caído no meio da rua. É isso mesmo, tá? Que a gente está acompanhando aqui. Um caixão no meio da rua, em plena luz do dia. Vamos entender essa história, vamos conversar com a nossa repórter Tainara Nascimento, que daqui a pouquinho vai explicar pra gente o que aconteceu em Ataíde para que esse caixão ficasse assim, no meio da rua. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar a reportagem. Roda aí pra gente. Uma cena incomum mudou a rotina dos moradores da rua João Vargas Martins, em Ataíde, Vila Velha. É que na tarde de ontem, um caixão com um corpo dentro foi encontrado bem no meio da rua. Um estrondo, parecia uma bomba, né? Na pressa que ele vinha. O caixão caiu numa ladeira dessa? No momento do incidente, o carro da funerária não teria visto o que aconteceu. Mas, por sorte, um motociclista que passava na região conseguiu segui-lo, alcançá-lo e avisar sobre o fato. O cara de moto viu cair, saiu correndo atrás do cara. O cara já estava longe. Aí ele voltou. Teve duas pessoas que ajudou a botar o caixão. E o morro é tão íngreme, mas tão íngreme, que é até difícil subir falando. E além de ser inclinado, ele também é grande, vai até o final da rua. Mas esse é o trajeto que gestante, criança, cadeirantes e até idosos fazem todos os dias. Dona Maria tem 69 anos e mora no bairro há pelo menos 30. Em todo esse tempo, já viu muitos acidentes no local. Além disso, ela conta que por diversas vezes também chegou a cair na mesma ladeira. Todo mundo passa aqui, quem não vai tem que chamar carro Uber. É difícil. Eu já tomei 5 quedas aqui. Olha aqui, um guarda-roupa que eu recebi no meu muro, eu levei 22 pontos aqui. O corpo que estava no caixão, segundo moradores, seria de um homem que morava em Dom João Batista. Quando a funerária voltou, reparou que com a queda, a lateral do caixão ficou quebrada. E foram os próprios moradores que ajudaram a voltar com o caixão para o carro. Caramba, que história no mínimo inusitada, curiosa. Tainara Nascimento agora sim está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Ô Tainara, conseguiram aí descobrir qual que era a funerária responsável pelo caixão, pelo transporte do corpo? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Pois é, por sorte só conseguiram, graças a esse motociclista que estava passando ali na região, conseguiu seguir e achar de fato a funerária. Os moradores ficaram assustados, é claro, e a gente fica até imaginando, a aflição da família desse homem que estava ali, que seria um ex-morador de Dom João Batista. Nós vimos aí também a população falando que o morro é íngreme mesmo e não é a primeira vez que acontece uma situação parecida. Todos os dias, os idosos, crianças, cadeirantes passam por aquela situação e é bem difícil. A Dona Maria, por exemplo, até contou que quando ela faz compras e também tem um vendedor de verduras, que nem arrisca, nem sobe ali o morro. Aí ele precisa parar ou no pé no morro ou lá em cima e ela tem que carregar as mercadorias. Situação bem complicada para quem mora ali, muito íngreme. Graças a Deus terminou tudo certo, O homem, a população mesmo ajudou a voltar com o caixão para o carro da funerária e aí deu procedência. Mas que baita de um susto, não é mesmo, Bruna? A gente fica imaginando aí também para a família, dessa pessoa que faleceu. Tainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Olha, gente, foi divulgado o calendário da maior festa religiosa do estado. A Festa da Penha acontece entre os dias 9 e 17 de abril. No dia 9, domingo de Páscoa, tem a abertura do oitavário no Campinho do Convento. Durante as festividades acontecem as tradicionais Romaria dos Homens, das Mulheres, Romaria dos Militares, dos Deficientes, entre outras. O tema deste ano é Com Maria, chamados a servir. A festa religiosa mais tradicional aqui do estado é uma das 3 maiores festas marianas do país.
Sexta-feira, 3 de março, veja os destaques do jornal A Tribuna. Governo quer câmeras nas fardas de PMs ainda este ano. Na foto principal, Terceira Ponte vai ter 6 faixas e ciclovia liberada a partir de abril. Mais de 2.500 vagas de emprego e estágio com salário de até 4.000. Operação inédita no mundo é feita em Vitória. E veja ainda na edição de hoje, primeiro sextou de março com atrações nos bares. Em esportes, Fogão avança em partida tumultuada. E trabalho por aplicativo terá novas regras. Março chegou e o Capixaba Cap trouxe muito dinheiro para você começar o mês mudando de vida. No próximo domingo, na semana especial do Capixaba Cap, você tem dupla chance de ganhar. Tem R$250 mil no quarto prêmio e ainda tem R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio. E mais, tem 15 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Não dê bobeira, compre vários Capixaba Cap e concorra a muito dinheiro. São R$310 mil em premiações. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar o seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Garanta já seus títulos e boa sorte. Domingo tem R$250 mil no quarto prêmio. Não perca tempo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Oportunidade de voltar ao mercado de trabalho na área em Autoglass tem 219 vagas disponíveis. Motorista carreteiro, operador de estoque, agente de televendas, assistente administrativo, técnico em segurança do trabalho e tem mais oportunidades por lá também. Você pode ver os detalhes no site, anota aí, carreiras.autoglass.com.br. Tem oportunidade para estágio também, viu? Na Super Estágio são 187 vagas para os cursos de educação física, técnica em segurança do trabalho, recursos humanos, pedagogia, direito e muito mais. Você pode ver os detalhes em superestágios.com.br. Bora falar de esporte porque o destaque é futebol. Luciano Rossetti já está na área, vai contar pra gente os jogos, né, Lu, que movimentam o Kleber Andrade aí no fim de semana. Tô sabendo, já tô vendo que tem torcida aí juntinho com você, né, meu amigo? Boa tarde pra vocês. É isso mesmo, minha amiga e amigos cruzeirenses do TN. Amanhã tem aqui no palco principal do futebol capixaba o Kleber Andrade. Às 4h30 da tarde tem Cruzeiro e Democrata, partida válida pela última rodada do Campeonato Mineiro. Só lembrando, galera, que o Cruzeiro ainda não está classificado não, viu? Então a partida de amanhã vai ser recheada de muita emoção. Tô com a galera do Cruzeiro aqui, galera capixaba que apoia o Cruzeiro. Amigão, boa tarde. Amanhã o coração vai bater mais forte, né? É ou não é? Já bate normalmente, né? Amanhã, última rodada do Mineiro contra o Democrata. A gente depende da torcida, principalmente, e do time representar em campo. E a gente está esperando goleada. 3-0 eu nem comemoro. É obrigação, né? Com certeza, com certeza. Seu nome, meu amigo? Renan. Renan, tô aqui com o Renan e com o? Pedro, o coração tá batendo mais forte. O coração cruzeirense tá batendo. Boa tarde a todos primeiramente. Amanhã a expectativa de vitória, né? Que o time depende da vitória para se classificar para semifinais do Mineiro. Então chamar a torcida para apoiar o time aqui. O time tem que fazer por onde também, né? Que nós não é trouxa de vir aqui para... Então demora, tem que dar raça, tem que dar sangue dentro de campo. Que apoio daqui da torcida não vai faltar, entendeu? Então todos os amigos cruzeirenses que quiserem vir aqui, ó, apoiar o time aí, conto com a colaboração de vocês. Você deve estar estranhando aqui, amigo do TN, ó, ele tá com a camisa verde, que é do Palestra Itália, né, por comemoração aí de 100 anos do Palestra Itália, era a cor dos primórdios do Cruzeiro, exatamente, né? Rapaz, mas só que agora o sangue é azul, né, meu amigo? O sangue é azul, o coração é azul, e o Cruzeiro tá nessa reformulação aí, né, que veio desses 3 últimos anos aí, lamentável, que a diretoria passada fez, mas agora com o nosso Ronaldo Fenômeno aí, o time tá conseguindo dar uma melhorada. E amanhã vamos lotar aqui, no mínimo 15 mil pessoas aqui amanhã, para lotar para a gente ir para a classificação.
Beleza, galera. E amanhã tem Cruzeiro e Democrata, partida válida pela última rodada do Campeonato Mineiro. E no domingo tem Botafogo e Resende. Só que o Botafogo ontem, galera, o jogo não foi muito bom na Copa do Brasil, não. Deu uma confusão danada contra o Sergipe. Bora ver os gols. Augusto Potiguar abriu o placar com um golaço de falta para o Sergipe, que joga na Série D do futebol nacional. Foi aos 54 minutos do segundo tempo que Adrielson marcou e garantiu a classificação do Alvinegro para a segunda fase do campeonato. E teve confusão no fim da partida. O árbitro Braulio da Silva Machado foi agredido por integrantes da delegação do Sergipe depois do apito final. Ele precisou sair de campo protegido por policiais. Um final melancólico para todo mundo. Voltando, tá? Pois é, infelizmente, de vez em quando a gente tem uns papelões desse no futebol, né? Mas só que amanhã não, amanhã o Cruzeiro vai fazer bonito, só mostrar para você mais uma vez aqui essa bela imagem do estádio Kleber Andrade, o Clebão, principal palco do futebol capixaba, né? Com certeza que vai receber amanhã a última rodada do Campeonato Mineiro, uma partida que vai começar às 4h30 da tarde entre Cruzeiro e Democrata. Tô aqui com a galera do Cruzeiro, tô aqui com o Renan, Pedro e Jaime, galera do Cruzeiro, representando aqui a turma cruzeirense, cada um com seu placar aí, ó. 5-1, você? Não, isso aqui amanhã é 3-0, o hat-trick do Gilberto, mas daqui é pras galinhas. É, isso aqui é pra galera do Atlético, ó, 6-1 aqui, ó. Ih, rapaz, até sobrou pra galera do Atlético. Bruna, vou devolver pra você, que eu não quero atleticano amigo do TN, né, ligando pra produção, não. Vocês resolvem isso aí agora, hein? Segura essa aí agora. Ih, caramba, aí fica difícil, aí complica, hein? O que importa é que a galera do Cruzeiro tá animada e tá super otimista aí com o placar, né? Luciano, obrigada aí pelas informações, agradeço aos meninos também. Jogar só amanhã no Kleber Andrade, hein, gente? Linda a imagem do nosso estádio. Valeu, meninos! Olha, gente, em Vila Velha, dá só uma olhada em quem deu as caras. Bota aí na tela, por favor. Um carcará apareceu no guarda-corpo de um prédio na orla da Praia da Costa. O flagra foi feito pelo Sebastião Rocha, que ficou encantado com a ave e mandou o registro pra gente, né? Lindo! O carcará é uma ave de rapina super adaptada ao meio urbano e pode até caçar animais. Ela corre o risco de extinção, tá? Essa espécie. A ave típica do sertão nordestino veio se refrescar um pouquinho por aqui, né? Em Vila Velha. Valeu o registro, Sebastião. Brigadão. Pausa rápida no TN1. Na volta, no dia de combate à obesidade, a história do Davi, que ganhou mais qualidade de vida com o esporte. Não sai daí não, que a gente já volta. 12h48, TN1 de volta, falando de um peladão dentro do Transcol. Vê se pode, né? Passageiros chamaram a polícia, gente, depois que esse homem aí resolveu mostrar as partes íntimas para uma mulher no Transcol. A Guarda Municipal da Serra deu apoio a essa ocorrência. Você imagina só que situação, né? Você entra num coletivo e ficar importunando uma passageira desse jeito, mas ela não ficou calada não, viu, gente? Pediu ajuda e as outras pessoas que estavam no Transcol fizeram o que precisa ser feito. Denunciaram, é isso aí. E aí ele acabou detido. Agora vai responder por esse ato absurdo na delegacia. Olha, amanhã é o Dia Mundial, tá, da obesidade e a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. O Davi tem apenas 13 anos, mas acumula medalhas e vitórias. Ele é atleta de jiu-jitsu, tetracampeão sul-americano, tetra pan-americano e tetracampeão brasileiro. Ele tem um histórico de dar inveja a muito adulto. E o orgulho dos pais é visível na cara deles. Mas quem viu o atleta mirim hoje não imagina que nem sempre foi assim. Olha só como era o pequeno Davi aos 4 anos. Mesmo sem praticarem esportes, os pais deles decidiram mudarem os rumos que o rapazinho estava levando. Por volta dos 5 anos, né, a gente observou que ele tinha bastante sobrepeso. E você sabe que a geração que está vindo, a geração de game, né, a geração que está dentro de casa, dentro do apartamento, você não cria filho mais na rua, né? E a gente preocupado com isso, eu chamei, conversei com ele, falei, olha filho, você precisa ter um esporte. Antes de conhecer o jiu-jitsu, eu tentei o Muay Thai, a natação, tentei o futebol, muitos outros esportes que eu sequer me lembro, porque eu era muito pequenininho.
Mas quando eu descobri o jiu-jitsu, foi paixão total. De lá pra cá, muita coisa mudou. E hoje, a vida do Davi é completamente diferente da que ele levava. Ele comia como todas as crianças. Bala, bombom, chips, salgadinhos. Almoçava, tinha almoço, janta, mas era liberado. Disso aí veio um sobrepeso. E a gente viu a necessidade de uma alimentação mais saudável para o rendimento dele no esporte também melhorar. Quem vê o Davi assim, contando medalhas, não sabe o trajeto que ele teve de enfrentar. E nesse dia 4 de março é um dia instituído pela Organização Mundial da Saúde de alerta contra a obesidade. Segundo projeções da própria Organização Mundial, daqui 2 anos nós teremos 160 milhões de pessoas obesas no mundo. As projeções aqui para o Brasil podem ser ainda mais assustadoras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030 teremos 7 em cada 10 pessoas acima do peso. E os riscos para a saúde são inúmeros. Os riscos maiores são de desenvolver diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, apneia do sono, doenças hepáticas como esteatose hepática. São as principais. Tem outras também, como artrite, doença vascular, como varizes, mas o mais importante são as doenças cardiovasculares e diabetes. O importante é que o Davi tá aí para provar que é possível mudar os rumos do próprio corpo e vencer a obesidade. E de quebra, ele ainda ganhou uma paixão para a vida toda e muitos sonhos. Meus sonhos para o futuro são ser um grande campeão na faixa preta, campeão de tudo que eu puder, campeão mundial, campeão do Grand Slam, JP, campeão de tudo que eu possa ter. É isso aí, né? Davi falando igual gente grande. E é isso, o esporte só faz bem à saúde, né, gente? Olha, vamos saber como é que fica o tempo nessa sexta-feira que segue quente, né, meus amigos? O tempo vai continuar estável em grande parte do território capixaba por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O sol predomina na maior parte das regiões e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todo o estado. Na Grande Vitória, máxima pode chegar aí a 32 graus. Calorão, gente, calorão aqui do Espírito Santo. Olha, é o seguinte, eles pensam rápido, têm boa memória, um poder de concentração, de dar inveja. E quando o assunto é criatividade, não tem nem comparação. São os estudantes com altas habilidades. O pequeno Francisco tem apenas 4 anos e já surpreende muitos adultos pela sua inteligência. Responde, 83 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40, botou o zelinho 400. 3 vezes 5 é igual a 15, agora somar. 400 mais 15 é igual a 415. Após ser acompanhado por profissionais, o Francisco está em um grupo de pessoas com alta capacidade intelectual, o que representa apenas 2% da população mundial. Quando a gente foi ver, ele fez uma linhazinha, limpou o campo e começou com o dedinho dele, escrevendo as letras do nome dele. Falei, filho, o que você escreveu aqui? F-R-A-N-C, ou seja, soletrou. Aí eu falei, filho, você escreveu o seu nome? Sim. Aí eu fui, apaguei e falei, faz de novo então, papai. Ele foi lá e fez direitinho, com letra de forma, o nome dele. Falei, não é possível, ele já sabe escrever. Todas as vezes que ele vai numa loja de brinquedos, ele já vai direto nas letras e números, brinquedos de montar. Nunca vai escolher um carrinho, por exemplo. Quando tinha apenas 1 ano, ele já sabia o alfabeto e palavras menores. Com 3, o Francisco aprendeu a ler e a escrever. Hoje, com 4 anos, ele já sabe ler, escrever e falar frases e palavras em inglês. Todo o básico que a gente já conversa com ele, ele já responde e sabe. Perguntar o nome dele, o que ele quer comer, se ele está com fome, quais são as cores, quais são as frutas. Tudo que você imaginar, coisa simples, ele já sabe inglês. A gente foi buscando na internet mesmo atividades e montamos algumas apostilas para ele ir fazendo as atividades dele, que ele gosta muito também. E livrinhos, ele gosta muito de livros, então a gente começou a comprar livros para ele, fazer leiturinha em casa. E ele foi respondendo bem a tudo isso. A gente sabe que na idade dele é mais o lúdico, ele não vai ser alfabetizado agora, mas ele, por conta própria, ele se avançou, né? Ele mesmo tem essa vontade de escrever. Mas o Francisco não é o único com altas habilidades.
Aqui no estado, só as escolas públicas atendem 311 crianças com altas habilidades. Esses potenciais são desenvolvidos com projetos em diversas áreas, como robótica, ecoarte ou, por exemplo, ciências humanas. A maior parte das crianças atendidas estão na região metropolitana de Vitória, com um total de mais ou menos 280 crianças. Mas, de acordo com o governo, a proposta é ampliar o número de crianças atendidas em todo o estado. O nosso NEAP, ele tem autonomia para poder fazer a intervenção pedagógica de forma que a gente realmente garanta que todos os nossos estudantes com altas habilidades tenham seus potenciais bem desenvolvidos na rede. Na Escola Belmiro Teixeira Pimenta, na Serra, há alguns projetos voltados para crianças com altas habilidades. Lá, elas têm aulas de robótica e ecoarte. Em algumas situações eu preciso da matemática para poder fazer alguns cálculos, um pouco de inglês para poder fazer a programação. E a parte que eu mais gosto da robótica mesmo é a programação, porque é uma parte que você consegue programar e ainda colocar os robozinhos para fazer as coisas. O robô pode ajudar na sociedade, né? Pessoas com não tem muita mobilidade, pessoas de cadeira de roda. A gente teve um projeto que a gente levou para Colatina, foi a casa inteligente. Se passar a mão, ela acende. Um dos principais traços que difere essas crianças é o grau de interesse acima da média dos alunos. São bastante criativos, eles buscam soluções para um problema cotidiano, para a questão da sociedade em relação à saúde, a questão ambiental. O importante, após isso tudo, é identificar essas crianças com altas habilidades e conseguir estimular o processo de toda essa galera. E não esquecendo também da parte social, porque a parte social é outra coisa importante. A gente leva ele para jogar bola, leva ele na praia. A gente sempre procura também fazer com que ele se socialize para que ele não fique só nesse mundo que ele gosta. Só fera, né? O atendimento especializado é feito fora do horário escolar. Tá na hora de encerrar o TN1 dessa sexta-feira. Beijo enorme para vocês. Amanhã eu tô por aqui, então o encontro tá marcado. Tchau, até amanhã.